É hora de falarmos de eleições 2022, porque duas pesquisas foram divulgadas, inclusive hoje, quarta-feira, sobre as intenções de voto para a presidência da República. Vou pedir para o nosso Edu exibir na tela a primeira do Poder Data, que justamente reflete aí uma dianteira de 10 pontos do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, 40% contra 30% do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida temos Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 7% e o restante dos candidatos com menos de 5%, aí João Dória, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, dentre outros que eu não sei se estou me esquecendo de algum. Vamos para a próxima? Por favor, produção, coloca na tela para mim agora a pesquisa do grupo Genial Quest, que mostra um resultado um pouco diferente. Lula, 44% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 26%, e aí Sérgio Moro e Ciro Gomes mantêm os seus 7%. Em seguida temos Eduardo Leite, temos João Dória, Simone Tebet, dentre outros candidatos, certo? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 36 minutos e eu já quero o nosso time na tela para a gente começar a aquecer aqui o nosso debate em relação a essa pesquisa. Tem vários pontos que eu anotei aqui que eu quero saber um pouco da avaliação de vocês, mas eu vou começar pela recuperação do presidente da República, porque ela vem acontecendo semana após semana, mas eu sinto que ela não está mais inclinada da maneira como ela estava. Constantino, você acha que tem teto essa recuperação? Ele chegou no ponto máximo ou a coisa ainda continua? Paulo, sempre que eu comentar a pesquisa, eu vou começar com a minha ressalva de que eu não confio muito, né? Dito isso, vamos lá, eu acho que há um esforço de ajuste e que a tendência nos próximos meses é essa distância entre o favoritíssimo candidato ladrão que não pode sair às ruas e aquele que arrasta a multidão onde vai, que é o atual presidente, vai afunilando essa distância, né? E aí vai ter a explicação que for, né? Os desinformantes, os militantes petistas que fazem muita cara de seriedade em acreditar que o Lula tem 44%, 45%, que pode ganhar até no primeiro turno. Esses vão virar e falar assim, não, o presidente lançou um pacote de bondades, não, o presidente agora teve o programa social que beneficiou o Nordeste, e aí vai ter que explicar por que subiu em tudo que é classe econômica, em tudo que é Estado, mas enfim, eles vão se enrolar, mas a função deles é essa mesmo, é fingir que algo que claramente não é sério, é bastante sério, e lá na frente a gente vai entender por que está mais apertado. Todo o body language dos lulistas denota desconfiança, insegurança em relação a esse favoritismo todo. Do lado do bolsonarista eu percebo uma certa tranquilidade de quem sabe que não está tão atrás assim. Agora, essa questão inflacionária, ela não prejudica, Marco, essa recuperação do presidente da República? O ambiente econômico sempre vai ter um grau de determinação no que se refere à eleição. Existem uma série de conjunturas que, se economicamente não se alinharem ou se estiverem muito dramáticas para o povo brasileiro, isso de fato tem algum tipo de efeito. Mas, Paulo, o importante aqui, pegando a linha do Constantino, não é nem só a pesquisa que é feita, o critério, a metodologia, que tudo é muito estranho, as pessoas não falam como elas são feitas e quando falam você não sabe qual o método utilizado, é um campo muito escasso em termos de número de pessoas, as perguntas às vezes são muito enviesadas. Então, o que eu acho engraçado, e aí eu queria pegar para a gente refletir um pouco, é uma espécie de desonestidade intelectual de algumas pessoas quando vão fazer análise querendo atribuir relação de causa e efeito para qualquer coisa. Então, na linha do que foi falado aqui, qualquer coisa que acontece no governo, então agora é por causa disso, ou agora em razão disso que está diminuindo a diferença. Então, eles tentam passar um ar, e isso eu estou falando de várias pessoas que fazem análise dessas estatísticas, passar um ar de que a estatística está certa e eu estou te falando por que diminuiu a vantagem entre Lula e Bolsonaro. E no fundo, na verdade, eles estão se baseando numa mentira praticamente, porque não dá para saber, você vai me desculpar, é muito cedo. A gente não tem qualquer tipo de indício a respeito de quem vai continuar na corrida. Você já viu, o Moro derreteu, o Dória nem subiu, o Dória é traço. E você percebe que as pessoas
dão aí, uma hora o Dória vai melhorar, uma hora ele vai crescer. É só expectativa. A gente faz futurologia, trabalha com expectativa e, no fundo, na verdade, é tudo projeção pessoal daquilo que você quer que seja o mundo daqui a 4, 5, 6 meses próximos da eleição. Eu vejo muito isso. Então, as pessoas, elas querem alguma coisa e elas acabam projetando isso no campo de análise delas. Piperno, como é que você vê aí essas pesquisas que a gente trouxe aqui? Eu quero saber se você concorda com essas análises, tanto do Constantino quanto do Marco Antônio. Claro que sim. Não marcou absolutamente nada. Eu vi um show de... Não, era só para saber. Um show assim de choradeira. Por exemplo, o Constantino Diná fala em ajustes futuros e tal, não sei o quê. Aquele argumento esdrúxulo. Aquele esdrúxulo que é rebatido toda hora de que o cara não pode sair da rua. Daqui a 2 meses onde arrumaram isso? O cara é cidadão do mundo, como não pode sair da rua? Cidadão do mundo. Aliás, recebido por primeiro-ministro da Alemanha, Espanha, França, México. Exatamente. No México, outro dia. Fabiano, agora vai o outro, recebido pelo autocrata da Arábia Saudita, pelo Putin, que é o cara da paz. Olha a banda de amigos aí do mitomaníaco. Dito isso, eu quero dizer o seguinte... Bom, primeiro que o Lula se move pouco em pesquisa, de vez em quando cai lá um pontinho, sobe outro e tal. A questão não é essa, e é óbvio que está muito cedo, e repito sempre que ninguém ganha eleição de outubro no mês de março, isso é fato. Agora, é claro também que todos os grandes candidatos, todas as grandes máquinas políticas trabalham com suas pesquisas internas para saber o seguinte, bom, o que nós podemos fazer com um determinado público em determinada região. Então, é claro que tem sempre medidas, viagens, tudo isso calibrado em função desses interesses. Dito isso, é óbvio que a partir do momento em que o Centrão passa, de fato, a governar, a popularidade do presidente, ela, embora não tenha tido nenhuma alta exponencial, ela melhora um pouco. Por quê? Porque o Centrão entende de política miúda e sabe, por exemplo, que você, olha, vamos antecipar aí o FGTS, lá o 13º, vamos, enfim, liberar saques, vamos... Então... Nesses últimos tempos foram o Auxílio Brasil. É óbvio que é uma medida muito forte, é uma medida boa, não estou criticando o Auxílio Brasil, não. Eu só estou dizendo que ele vai ter, de fato, também um resultado eleitoral. Ora, se você dá R$400 para uma população fragilizada ou então você não dá nada, é óbvio que a tua chance de se tornar mais popular nesse público é dando os 400. Agora... algumas coisas chamam atenção. Por exemplo, Ciro e Moro, eles estão em níveis empacados em todas as pesquisas e juntinhos. Dória tem sempre 1, 2, de vez em quando 3, não passa disso. Ou seja, as pesquisas elas vão repetindo algumas tendências cada vez mais claras. Agora, queria só fazer uma última observação em relação ao nome citado, Eduardo Leite. Que péssimo perdedor é esse cara, hein? Quer dizer, o PSDB gastou R$10 milhões para realizar as prévias e aí o derrotado quer ir embora para o PSD ou então quer que de novo se coloque isso em votação na convenção do partido no meio do ano. Concordo plenamente. Péssimo perdedor. Um político que não tem estatura para um voo maior. Gostei. Isso não tá legal. Você não pode concordar com o Piperno aqui, não. Marco, nós precisamos mudar essa estratégia. Não, mas eu concordo também. Não, pelo amor de Deus. Aí tem alguma coisa errada, Constantino. Em que pese o fato do Dória ser um trator nos bastidores. O Eduardo Leite tem todo o direito de reclamar que a coisa não foi muito fair, que o Dória joga sujo, mas ele deveria aceitar com alguma dignidade maior, sim. Deixa eu trazer um número aqui para a gente conversar. Serrão, vou querer ouvir seu comentário, porque pegando do ponto do que o Piperno trouxe em relação ao Auxílio Brasil, a popularidade do presidente, quem considera ótimo ou bom o seu governo, para quem recebe o auxílio, subiu de 23% para 31%. Ou seja, Auxílio Brasil é fator decisivo nessa eleição? Pode ter certeza que sim. A máquina pública será fator decisivo nessa eleição, como ela foi decisiva nas reeleições de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Não que Bolsonaro vai fazer um uso abusivo da máquina pública, mas ela tem peso. Por isso, não adianta a gente fazer análise sobre pesquisa nesse momento, é leviano, é chutar,
chutar e chutar. Isso não vai chegar a conclusão alguma. É preciso a gente aguardar primeiro as definições que já estão ocorrendo de refiliação partidária, o redesenho partidário. Como ficam as alianças estratégicas nos estados e quem realmente vai ter fôlego para disputar essa eleição. É claro, o presidente Jair Bolsonaro é favorito porque tem a máquina. Lula desponta porque o sistema tem que apresentar alguém que se contrapõe ao Bolsonaro de maneira verdadeira ou falsa. E a tal terceira via até agora não se mostrou viável. O que estamos vendo é a primeira via se viabilizando com Jair Bolsonaro, que vai ter poder de fato, apoio do Centrão, apoio popular forte para ganhar essa eleição. Agora, Paulo, Lula continua no mesmo esquema. Vocês viram? Só um minuto. Lula continua sem condição de sair à rua. Não dá para acreditar que o povo brasileiro, de maioria honesta, vai votar em alguém que foi descondenado por corrupção. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 46 minutos. Marco, por favor. Tem que tomar muito cuidado, porque o PT ele tem um apelo que vai ser utilizado agora. Eu já disse, campanha usando Mandela, imagens de uma pessoa que, segundo ele, foi perseguido político. Ele vai usar toda essa balela horrorosa, demagógica, nojenta e mais. Tem que tomar cuidado e tem que ter um aviso muito sério aí para a galera jovem, o pessoal mais jovem que vai primeira eleição ou 18, 20 anos de idade, para não cair na ladainha do discurso esquerdista sentimentalesco que vai usar um nojinho estético em Jair Bolsonaro ou do Bolsonaro do Twitter para veicular toda essa gama podre de ideologia falsa e que vai sujeitar as pessoas a um possível aí estado esquerdista e coletivista. A gente tem que trabalhar agora com o jovem. Eu digo isso por quê, Paulo? Porque eu vi uma notícia recente do Lulaverso. Parece que o WhatsApp bloqueou o WhatsApp do PT, uma coisa assim, os números do PT lá. Por quê? Os caras são bons, viu? Mas é bom do mal, assim. A galera é boa do mal. No sentido negativo. Tipo o gabinete do ódio, assim? Não. Lulaverso, Piperno. É o teu metaverso. É o Lulaverso. É o metaverso do Piperno. Certo. Por quê? Porque eles usam um discurso muito bonitinho. Eles conseguem fazer isso. E você percebe que eles são falsos. Eles usam da estética a favor deles. Coisa que a direita não tem feito. Mas, Marco, de maneira colocar competente. um ponto. O presidente da República também não ajuda nessa aproximação com o público mais jovem, né? Ele ajuda na espontaneidade. O lado bom do Bolsonaro é a espontaneidade. Ele tem essa qualidade. E muita gente vê isso como qualidade porque o pessoal está cansado, Paulo, de político velho, aquele político Alckmin, aquele cara que faz toda hora um discurso, ou o Dória, aquele cara que, é camada atrás de camada de falsidade. Ele está toda hora exercendo um papel. Uma hora ele é o gari, outra hora ele é o lixeiro, outra hora ele está sempre mudando de personalidade. É um negócio horroroso. Agora, o Lula não. Ele tem esse jeito de vender a imagem do PT, que é uma estrela vermelha que remete a comunismo de maneira soft, para o jovem absorver essa porcaria. É esse o problema. O Constantino me pediu antes a palavra, depois você. Não, além disso, uma assessoria de imprensa informal do Lula, outro dia no jornal, maior jornal do país, né, na Folha, estava dizendo que tem uma disputa interna para colocar o Lula e a ala mais moderada, a ala moderada do PT, né? Quer dizer, a ideia de tentar vender o PT, uma quadrilha criminosa ligada ao Foro de São Paulo, que defende Venezuela, Nicarágua e companhia, como uma turma moderada, os mesmos que chamam o atual governo de extrema-direita, isso é uma piada de mau gosto. Agora, o papelão que o Alckmin está se prestando, né? Humilhando-se, dia sim, dia também, o Lula dando entrevista dizendo, não, tá avaliando, tá vendo, é um negócio constrangedor. Aí já resgataram denúncia aí dele receber 3 milhões na Ecovias e tudo, porque ele dizia que o Lula quer voltar à cena do crime, agora ele está pedindo, implorando quase para ser, né, a fachada do criminoso para enganar gente com esse discurso de moderação. É um show de horrores, né? Realmente é um show de horrores o que nós estamos acompanhando. A hora aqui na Jovem Pan News são 5 horas e 49 minutos. Piperno, você estava falando alguma coisa enquanto o Constantino estava fazendo seu comentário, o que seria? Não,
Não, exatamente. Bom, são muitas coisas. Primeiro que em relação à ala moderada do PT, a gente já falou, eu já falei aqui 1 milhão de vezes que o PT não é um monolito. Então você tem isso. Você tem, de um lado, por exemplo, uma Gleisi Hoffmann e um Fernando Haddad que pensa diametralmente de forma oposta dela. Inclusive em relação à Venezuela. Bolsonaro é extrema-direita. Essas coisas. E agora chega o Roberto Requião, hein? Roberto Requião. Socialista é um moderado. Isso, Roberto Requião. Agora é chegar à questão da extrema-direita que me parece algo consensual. Eu, se fosse da comunicação do PT, eu usaria Instagram, essas coisas. E, não fiz nada em relação ao meu Instagram, Twitter e tal, porque eu não perco tempo com isso. Mas eu lembraria todo dia, assim, Bolsonaro e Putin. Putin é da paz. Bolsonaro e Mohammed bin Salman, o assassino ditador da Arábia Saudita. Ele é meu irmão. Bolsonaro e, por exemplo, Viktor Orbán. Ele é meu irmão. Aliás, é uma família grande, essa família de autocratas. De novo, você está usando espantalho onde não tem. Então, Bolsonaro... Lula e Palocci, ele é honesto. Por exemplo, Lula e Dirceu, o nosso amigo aí, tem nada a ver. enfim, Bolsonaro dos Emirados Árabes, né? Também, esse também é meu irmão. Então você está dando uma dica à assessoria de comunicação do PT, basicamente é isso. Mas é basicamente para mostrar quem são os irmãos, os amigos de Bolsonaro. Lula e Requião, grande amigo do PT historicamente. Mas uma coisa importante colocar aqui para o Piperno, social-democracia ou socialista, desculpa, socialismo... Vamos separar as coisas. Vamos lá, socialismo democrático, Paulo, isso para toda a audiência da Jovem Pan é um eufemismo, não existe, é um abrandamento de um regime ditatorial e arbitrário. Não existe socialismo... É um oxímoro. Vai falar, então. É um estelionato político. Democrático. É o seguinte, existe autoritarismo só por parte estudar um pouco mais, por exemplo, estelionato político. Estudar um pouco mais Escandinávia, por exemplo. Você falar isso lá na Escandinávia, eles não vão levar muito a sério. Fala, Constantino. Chamar a Escandinávia de modelo socialista é tanta desinformação que dá preguiça até de começar na falta do tempo. Mas essa é a tática da esquerda. Joga um bando de baboseira que você precisa de mais tempo. É o socialismo lá de Niterói. Socialismo de Niterói. Mas é a tática. O Piperno falou gabinete do ódio quando o Marco Antônio apontou ali para a questão concreta do PT nas redes sociais. Isso é outra tática típica da extrema esquerda. Projetar nos outros aquilo que eles são. É o que eles sempre fazem. Eles rotulam os outros do que eles são. Aliás, me fala uma coisa, vocês que são tão bem informados aí sobre a extrema-direita e tal... A extrema-direita, não que direita. O que o vereador Carlos Bolsonaro foi fazer em Moscou, ao lado de papai, né, naquele encontro com o irmão Putin? Papai confia no filho. Qual o problema do filho? Agora, então, vamos à segunda e crucial questão. Quem pagou? Porque até agora, a presidência da República não conseguiu informar. Esse papo pergunto também, o que Lula e seus amiguinhos foram fazer no México, terra do narcotráfico? Pergunta, me respondam também. Primeiro que o México não tem... O México, além de narcotráfico, tem muita coisa importante. Não tem nada de narcotráfico lá. É um parceiro do Brasil. Aliás, uma economia que está alcançando do Brasil, porque tem mais um outro detalhe. Isso também o pessoal do PT devia usar. Quando Bolsonaro assumiu, o Brasil era a nona economia do Brasil. Era a nona economia do mundo. Já abandonou o Ciro Gomes. Não, de jeito nenhum. Vamos com o Ciro, vamos com o Ciro até o fim. Vai tatuar Lula no braço. Vamos aí com o Ciro até o fim. É que a comunicação do PT é mais agressiva, mas... O Brasil, quando Bolsonaro assumiu, era a nona economia do mundo. Hoje é a 14ª. Quem sabe perca até o final do ano a posição para o México também. Mas posso te falar uma coisa? Senhores, eu tenho poucos segundos, por favor, Marco. Dá uma ligada para os governadores que fizeram lockdown e os prefeitos também que contribuíram para esse caos econômico. Quer dizer, porque sabe o que eles fazem, Paulo? Eles botam a culpa na pandemia. Que sim. A pandemia surtiu efeito por causa dos lockdowns que foram feitos no mundo inteiro. A pandemia parece que só aconteceu aqui, porque os outros países cresceram mais. Você está falando que o Dória não travou o desenvolvimento do estado de São Paulo? A economia de São Paulo cresceu, para quem não sabe, mais do que o dobro da média nacional nesse período de pandemia. Eu confesso a vocês que eu estava morrendo de saudade dessas nossas discussões aqui no 3